E aí, galera, tudo bem? Bom dia. Aqui é Ibson Cabral, aqui na Digital Edu, com vocês nesse sábado maravilhoso. Deixa eu ver como é que tá aqui no Rio de Janeiro, tá? Cara, tá com alerta de tempestade aqui no celular, 23 graus, nublado, o máximo 24 graus e o mínimo de 19. Vamos ficar esperto, hein? A galera do Rio aqui tem que ficar bem esperto mesmo, porque a situação, né, tem que ficar em alerta. A parada é o seguinte, para quem está vendo a gente aqui, né? Acompanhando a gente aqui, no finalzinho vai ter sorteio, hein? Fique até o final, que vai ter sorteio muito bacana para você. Aguarde, porque no finalzinho eu vou chamar aqui o nosso amigo Wagner, ele vai fazer o sorteio direitinho aqui da galera que vai ficar até o final. Então, não se esqueçam e fiquem até o final para o sorteio maravilhoso. Bom, a parada é o seguinte, cara, hoje o assunto até esse assunto, cara, eu refleti, né, depois de passar por várias empresas, vários lugares, tá? E as pessoas contarem para mim, eu ver na rede, na internet, Desconecte o alguns. iPhone do carregador. O nosso amigo iPhone está dizendo aqui, carregando, quer entrar no nosso assunto, nosso bate-papo aqui. Fica tranquilo, iPhone, já sei dessa história. Mas a parada é o seguinte: depois de consultar, ver várias empresas, né? Já passei por algumas empresas. E as pessoas também nas redes sociais, elas comentam sobre vagas, tá? E o que eu noto é que tem, assim, disfunções nos papéis e responsabilidades no framework Scrum, tá? No mercado de trabalho. Então, separei algumas disfunções e qual é o impacto de cada disfunção disso para um determinado, né, cenário. Tá? Então, a ideia é justamente fazer uma apresentação super simples aqui, tá? Para a gente discutir. Então, fica aberto também as pessoas estarem perguntando aí sobre o que acontece no mercado de trabalho, como agir, né? Como a gente identificar essas disfunções. Tá? E tem um disclaimer também, é o seguinte, tem disfunções. Será que nessas disfunções há entregas? Tá? Eu me lembro uma vez, lá no Pipocard, eu entrevistei uma pessoa, Andressa Chiara, que ela falou justamente sobre liderança tóxica. Tá? E às vezes o time está entregando, tá? Tá entregando, mas a liderança é tão tóxica que as pessoas estão mal dentro da equipe, estão entregando, mas estão mal. E hoje em dia, a gente é muito ligado no bem-estar do funcionário. Tá? Funcionário, que eu digo, até essa palavra até mudou, né? Agora colaborador, né? Uma coisa mais humanizada. Porque até o nome recursos humanos também está meio caindo aí, né? O pessoal está falando de área de talentos, né? Alguma coisa assim. Porque acho que na década de 90, 2000, rolava muito uma coisa que o cara é workaholic, né? Pô, o cara é fera, né? O cara não dorme. O cara fica 3 dias aí trabalhando direto, trabalha sábado, domingo, segunda. Ele nem vê a família, não tira férias, né? Então isso virou moda na época dos anos 90 e 2000, acho. Começou no final de 90, tá? E depois começou no ano 2000. E depois a gente foi ver, cara, que a gente tem que ter vida, né? A gente tem que ter uma vida boa, né? Que não adianta você só trabalhar e depois, cara, tua saúde mental e física atrapalhar, né? Beleza, chega de mimimi, de lero-lero, mais uma vez, fiquem até o final que vai ter sorteio, gente, e perguntem também à vontade, podem me interromper. Beleza, vou colocar a apresentação aqui no palco, tá? É bem simples, legal? Eu vou elaborar com mais detalhes, tá? Sobre o assunto, mas na realidade é o seguinte, disfunções de papéis e responsabilidades, né, no mercado de trabalho, isso voltado para o framework Scrum, tá legal? Então eu faço uma introduçãozinha muito simples, né? Que no contexto ágil, né, muitas das disfunções de papéis encontradas no mercado tradicional também surgem, mas com características específicas adaptadas ao ambiente ágil, entendeu? E nos próximos slides aí eu vou entrar nessas disfunções, porque quando entrou o mundo ágil, né, já havia cargos tradicionais, né, no metodologias tradicionais.
E as pessoas começaram a adaptar. Essas adaptações, às vezes, não funcionam muito bem, tá? Então, a gente vai tentar falar aqui com vocês alguns cenários e quais são os impactos disso, tá? Por exemplo, tem um cenário que é a ambiguidade de papéis no Scrum. Exemplo, os papéis de PO, Scrum Master e o time de desenvolvimento devem ser bem definidos, porque se não for definido, cara, é um problema muito sério que vai acontecer, que eu vou mostrar. Mas e tem algumas organizações que essas funções elas se confundem, tá? Às vezes o PO, né, também age como Scrum Master, mistura responsabilidades, resultando em decisões pouco focadas no interesse do produto da equipe, né? Eu já vi acontecer isso. Inclusive, no projeto de simulação de aprendizagem, acontece isso. Por isso que é bom a gente falar sobre esse assunto, porque, de repente, essa confusão que tem do PO, PO, GP, SM, é muito confuso. E o impacto disso é falta de foco no produto, disputas de poder e decisões mal geridas. Então, gente, fiquem atentos quanto você está numa empresa, aí o PO, o Scrum Master, né? Ele começa a tomar decisões aí que não são da responsabilidade deles, tá? Então, a gente tem que definir, né, realmente quais são as decisões, né, tomadas para cada tipo de papel dentro do Scrum. Uma outra situação que a gente vê bastante é a sobreposição de funções entre SM e GP. Eu, particularmente, eu passei por uma experiência que não foi uma experiência boa, tá? Eu estava numa equipe como SM de uma empresa, dentro de um projeto, em que na mesma empresa que eu estava, tinha o GP no mesmo projeto. Então, era eu, o SM e o GP. O que aconteceu comigo? Eu era cobrado pelo GP e o GP não sabia o que o Scrum Master fazia, nem sabia o que a equipe fazia. Então, ele me cobrava coisas que não era para cobrar. Tá? Mas foi esse exemplo aqui. Ó. Depois eu vou falar o meu exemplo aqui. Algumas empresas tentam manter o papel tradicional de gerente de projeto, ao mesmo tempo que introduzem o SM. Isso leva a uma sobreposição de responsabilidades, sobreposição de responsabilidades, já que ambos podem tentar gerenciar o progresso do time. Aí qual é o impacto disso? Equipe confusa sobre quem tem autoridade e responsabilidade, o que gera conflito e ineficiência. É justamente o que aconteceu comigo. Então, uma ideia, nós entramos no projeto, essa GP, a GP já estava, né, ela pegou o discovery todo, eu entrei junto com a equipe de desenvolvimento. Simplesmente, foi um projeto, ele foi dimensionado errado, porque nós entramos na primeira sprint sem história de usuário. Cara, como assim sem história do usuário? Então, essa GP, ela chegou para mim assim, na primeira semana, era um sprint de 3 semanas, eu acho, 2 semanas. Então, o PO, que estava também, não sabia escrever história, então tinha que auxiliar ele a escrever história. No segundo dia da primeira sprint, a GP virou para mim e falou assim: Ibson, qual é a capacidade do time? Eu falei: não sei, não rodou, ninguém se conhece, é a primeira vez que está todo mundo junto. A gente não tem história de usuário pronta. Eu acho que a capacidade vai ter daqui a segunda ou terceira sprint. Não tem como a gente avaliar. Então, o que ela fez? Ela chegou no caderninho dela lá e botou uma cruz no meu nome. Tá? Depois disso, quando começaram as histórias de usuários serem criadas, tá? Ela falou assim: Y, essas histórias estão sendo criadas, vocês vão criar todas as histórias são criadas possíveis e imagináveis? Eu falei: não, mas não é assim que faz. A gente escreve histórias para 1 ou 2 ou 3 sprints, e enquanto está rolando desenvolvimento, a gente vai criando nova história. Ela olhou para mim assim, com certeza mandou uma cruz, meu nome, mais uma cruz, 2 cruzes. Aí, passado, né, mais um tempo, isso antes da primeira sprint, tá?
antes de completar a primeira sprint. Na segunda semana, ela falou assim, Y, você poderia botar um alerta no gerenciador de histórias, né? No caso era o Gira, porque se tiver uma história que não tiver mexida durante o dia, um dia, tem que levar um alerta. Eu falei, não se mexe na história toda hora. Todo dia não precisa mexer na história. Tá? E não quer dizer que uma história não seja mexida num dia, é que ela está desatualizada. Então, não faz sentido. Tem história que só colocou o cabeçalho, que vai ser desenvolvida depois, vai ser refinada depois. Resultado da ópera. Eu já estava com 3 cruzes na visão do GP e eu fui tirado do projeto. Porque na visão do GP, eu não tinha controle do time, eu não sabia a capacidade do time, eu não sabia, né? Quer dizer, são 3 coisas que aconteceram comigo, tá? Essa é uma coisa que eu saí do projeto, porque a GP, né, entendeu que eu não estava gerenciando, não estava conhecendo a equipe. Então, isso deu confusão comigo mesmo, tá? Quando se sentisse na pele. Não é uma boa. O que acontece? Eu acho que o GP, né, tem que entender o que acontece, né? Tem que entender a agilidade, tem que entender o Scrum, tem que entender isso para ele negociar com o SM, ajudar o SM, tá? E era uma cobrança, o GP ele queria um controle, um microgerenciamento, que está lá na frente, eu vou falar também sobre isso. Então, cara, eu sofri isso na pele, fui tirado do projeto, tá? E fui mal visto pela visão do GP, tá? Outra é a centralização excessiva no PO, no Product Owner. Em vez de permitir que o time desenvolvimento tome decisões técnicas, o PO centraliza decisões que deveriam ser distribuídas pela equipe. Isso já acontece pra caramba também, né? Quando o PO ele fica muito envolvido na arquitetura e na implementação, o PO ele não tem, quer dizer, não é para se envolver em como vai ser feito. O PO ele quer saber o resultado, né? O resultado. Qual é o impacto disso? Isso pode atrasar decisões importantes, desmotivar a equipe e criar gargalo no desenvolvimento. Porque a interferência do PO, cara, qualquer tipo de interferência e microgerenciamento, microcontrole, isso caracteriza insegurança. Tá? Você não ter confiança na sua equipe faz com que você gere microgerenciamentos. Tá? Eu até escrevi um artigo, né, lá no LinkedIn, justamente falando sobre isso, esse microgerenciamento, tá? Que isso, eu vou ter lá a questão, né? Será que o microgerenciamento é porque a pessoa ela não tem confiança na outra, na sua equipe? Tá? Então, gente, tome cuidado. Você que é PO, né? Você tem que ficar de olho que a gente tem que delegar, né, em como fazer para a sua equipe de desenvolvimento. Você pode acompanhar e tudo, mas você não pode ficar tomando partido, tá, da sua equipe técnica, tá, tomando decisões técnicas. Isso desmotiva demais as pessoas. É impressionante. Eu já vi acontecer isso, o PO. E não é só o PO não, cara. Eu acho que tem aquela máxima também, né? Você lembra? Isso é normal acontecer. Você é um bom técnico, tá? Um bom operacional. Você vai galgando na empresa, aí de repente teu salário aumentou, o teu gerente, ele te promove para ser um líder, para ser gerente também. Cara, mas você não foi preparado para ser gerente. Você simplesmente é um cara operacional, você gosta de estar ali na operação. Aí quando você torna líder, né, te tiram essa capacidade, né, essa habilidade, e você começa a lidar com pessoas, né, aí pode dar problema. Tá? Eu já vi várias pessoas acontecendo isso. Elas evoluíram na sua carreira operacional e a gestão promove ela como líder. Mas será que ele queria ser líder mesmo? Tá? Isso é um questionamento muito sério a fazer e a gente tem que ficar de olho.
tá? Para qualquer tipo de eventual deslize nessa parte de competências, de você ser um bom técnico. Será que eu vou ser um bom líder? Isso aí tem que ser repensado, tá? Vamos outro cenário aqui, ó. Falta de delegação pelo Scrum Master, tá? Olha só, o Scrum Master não confia na equipe, né? Esse é o grande problema. E a auto-organização acaba gerando microgerenciamento. É isso que estou falando, gente. A insegurança, tá? Então, ele começa a ser aquele gerente direto e tá? Ele não faz o papel de facilitador, tá? Qual é o impacto disso? A equipe perde autonomia, deixando de ser auto-organizada, o que vai contra os princípios ágeis. Cara, a auto-organização é muito importante. E no pessoal de simulação de projetos ágeis aí, lá do Pipocast, que eu sempre falo, cara, eu vejo acontecer, as pessoas estão em transição de carreira, as pessoas às vezes até estão de braço cruzado assim, mas o que eu faço agora? E fica aguardando, né, uma ordem ou uma... Isso acontece direto, amigo. As pessoas ficam perdidas. E eu sempre falo, né, nos kickoffs ou quando eu estou conversando com o pessoal, que a auto-organização é muito importante. Cada um é adulto, cada um sabe o seu papel e suas responsabilidades. Então, gente, você não vai ter, quando você entrar numa equipe ágil, alguém mandando você fazer isso e aquilo. Eu já tive também uma experiência, coincidentemente, era uma SM, que ela começou a mandar, né, mandar na gente. Você vai fazer isso, fazer aquilo, era pior na época. Você faz isso. Eu falei, não, que negócio é esse? Ela já conduzindo todo mundo, em vez da equipe, a equipe fazer com que as coisas, né, rodassem, né, do jeito organizado. Não, a SM começou a delegar, assim, delegar que eu digo assim, né, a pedir para as pessoas fazerem o que ela queria, tá? E isso é ruim porque a equipe perde autonomia e aconteceu isso. Perdeu a autonomia. Inclusive, foi muito gozado, até o parênteses aí. Nessa casinha, nessa empresa que eu estava nesse projeto, cara, foi um negócio assim que aconteceu. Eu falei, caramba, cara. Dica pra galera aí que é SM, tá? Aconteceu na primeira reunião, com a equipe toda, com o cliente. Essa SM já estava no projeto, né, no Discovery também, e a gente entrou depois. Então, na primeira reunião com o cliente começou a cobrar a SM coisas do Discovery, alguma coisa que a gente também desconhecia, né? Não é que essa Scrum Master, em vez de chegar, olha, podemos conversar depois dessa reunião, que a gente vai alinhar direitinho, porque o foco da reunião é apresentar a equipe, e assim que a gente acabar, tá, essa reunião, eu sento com você e a gente conversa sobre essas pendências, né, coisas assim. Mas isso não aconteceu. Simplesmente a pessoa ficou emocionada, a SM ficou emocionada e começou a discutir com o cliente. Discutir mesmo. Isso na primeira reunião com toda a equipe e o cliente. Cara, simplesmente isso deu problema, né? O cliente não gostou da postura e pediu a cabeça. Porque, em vez de chegar e falar assim, né, como eu falei anteriormente, cliente, vamos conversar mais tarde sobre isso, essas pendências existem realmente, tá? E a gente vai chegar num comum acordo, mas logo depois dessa reunião a gente faz rapidinho, sabe? Mas não, ela não teve jogo de cintura, nem inteligência emocional para contornar essa situação de cobrança, tá? Então fiquem espertos nisso, tá legal, galera? Falta de propriedade no time de desenvolvimento é o próximo cenário. Os membros do time não se sentem responsáveis pelos resultados da sprint. Isso é um problema sério, cara. As tarefas podem ser negligenciadas ou entregues com qualidade inferior. Isso pode ocorrer quando há falta de comunicação clara sobre quem é responsável por cada tarefa. Isso acontece também direto, amigo. As pessoas ainda não conseguem fazer autogerenciamento. Equipes novas acontecem isso, tá? E é até normal acontecer.
no primeiro e segundo sprint, quando a equipe ela não conhece, as pessoas não se conhecem ainda. Quando conhece pouco essa situação da agilidade, como é que é? Essa autogestão. Então, qual é o impacto disso tudo? É baixo engajamento, entregas incompletas ou abaixo do esperado e dificuldade em atingir a meta da sprint. Porque a comunicação tem que ser aberta, tem que ser clara. As pessoas não podem deixar as tarefas de lado. A colaboração, cara, a colaboração é importantíssima, né? Quando a equipe não se sente responsável pelo resultado da sprint, cara, você não consegue cativar as pessoas. Então, isso é muito ruim, né? Tanto para a galera que está, né, nessa divisão, né, de tarefas, tá? É importante bastante as pessoas estarem conectadas, tá? Estarem por dentro do que vai acontecer na sprint, elas se sentir responsáveis. Por isso que eu lembro que eu trabalhei em uma empresa também em que fizeram, várias empresas fizeram assim, não, só o pessoal, o Scrum Master e o PO vai começar o projeto e depois a gente chama os desenvolvedores, depois que a gente fez o Discovery. Cara, o mais bacana é quando o QA, quando eu falo de desenvolvimento, que o desenvolvimento é QA, o X e Dev, tá? Tanto front, back, ou full stack, será que for. Ou o pessoal de UX-Writer também, né? De escrita. Todo mundo junto desde o início do Discovery. Isso tem um impacto que é positivo, que diminui o número de dúvidas, porque as pessoas se sentem responsáveis e estão começando do zero, gente. Começando o projeto do zero, e é importante as pessoas estarem enganjadas com isso, tá? Desde o início. Excesso de microgerenciamento pelo Project Owner, tá? É o que eu estou te falando. O microgerenciamento sempre atrapalha. Um PO que tenta controlar cada detalhe do trabalho da equipe, ao invés de focar em definir e priorizar o backlog. Cara, isso acontece demais. Ainda mais quando, olha, no simulação aconteceu isso. Um gerente de projeto, querendo ser PO, mas ele tinha um cacoete, ele não virou a chave. Então, o PO estava gerenciando o trabalho da equipe. O cara não é. Tem que definir. Eu falei com ele, meu amigo, você é PO, cuida do negócio. A equipe cuida de tecnologia e o SM e cuida do processo. Então, gente, fique esperta com relação a isso. Por quê? Qual é o impacto disso? Reduz a capacidade da equipe de auto-organizar-se, tomar decisões rápidas e entregar valor. Entendeu? Qual é o problema do microgerenciamento? Do PO tomar essa frente. Não é para fazer isso, gente. Não é. Você tem que deixar a galera que sabe como fazer. O PO ele tem que saber o que fazer. Como fazer é o pessoal de desenvolvimento, tá legal? E o PO tem que estar muito próximo. O PO, inclusive o PO é o cara que está agarrado lá com o cliente para saber o que ele quer, o que ele quer priorizar primeiro. A partir do momento que ele sabe, já montou o seu backlog, já priorizou o backlog, aí, equipe técnica, dê uma olhada aqui, o que vocês estão entendendo, né? Vocês estão, né, entendendo o que é esse backlog, quais são os itens do backlog aqui, quais são as histórias e tudo. Então, esse triângulo, né, que é PO, cliente e equipe de desenvolvimento, ele é muito forte, tá? O SM, na realidade, o Scrum Master, ele vai estar no meio também dessa tríade aí, mas o Scrum Master é interessante, que eu até falei recentemente no podcast, não foi um podcast não, foi falando com uma equipe aí. O Scrum Master acho que é o cara que mais sofre, porque tem um gestor atrás do Scrum Master, cobrando ele resultado, tem um cliente cobrando o resultado dele, e tem a equipe cobrando do SM. O SM é cobrado por 3 pessoas, tá? 3 grupos, né? Gerente, gestor, a equipe e o próprio cliente, né? Então, SM, você realmente é um cara de valor. Beleza? Falta de colaboração em times ágeis, nos silos. Isso é muito importante também.
Quando diferentes squads ou equipes ágeis da mesma empresa não se comunicam efetivamente. Cada equipe trabalha em suas próprias features sem colaborar ou compartilhar informações cruciais com as outras. Isso ocorre e isso é muito ruim. A falta de colaboração. O que acontece? Eu vejo que quando você trabalha com várias squads, tá? E quando você vai montar, né, um planejamento, alguma coisa assim, os itens de backlog que estão com alguma dependência, alguma coisa, ela tem que ser bem explícita, tá? Como risco. Se eu tenho dependência, se o time A depende de uma construção do time B, cara, tem que botar em risco isso, tá? Tem que botar como risco e tem que comunicar isso, ser uma comunicação clara, direta. Equipe B, preciso da sua ajuda para você, né, completar essa tarefa, nessas tarefas que eu estou precisando, para entregar na data que a gente fez, né, na review. Qual é o impacto dessa falta de colaboração? Cara, isso pode resultar em problemas de integração, duplicação de esforços e lacunas de desenvolvimento de funcionalidades interdependentes. Se não tem comunicação, de repente você está fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo lá. Entendeu? Esse é um dos problemas, eu já vi acontecer. Quando começaram a fazer uma API, né, interface, não comunicou. Quer dizer, eram 3 times. O A, o B e o C. O C é que obtinha informações, tá? Era o fornecedor de informações. O time A precisava de informações, e o time B também. Mas coincidentemente eram as mesmas informações. Mas como o A e B não falou um com o outro, não interagiu, o que acontece? Quando chegou, eles fizeram a mesma API, com as mesmas informações. Então, esse problema de integração, duplicidade de esforços, acontece mesmo, tá? Isso é muito natural acontecer isso, se justamente o time não tiver integração, tá? Isso é muito comum acontecer e a gente tem que ficar de olho, a gente tem que estar junto, né? E dividindo, né, toda essa integração, tudo. Então, gente, você vê, eu estou falando várias coisas que acontecem no mercado de trabalho, tá? E a gente tem que ficar de olho nisso, tá? A gente tem que perceber que cada item que eu estou falando aqui é muito interessante a gente estar junto, né? Tentar mostrar esses problemas de uma forma harmoniosa, de uma forma respeitosa, tá? O que eu falei para vocês é justamente isso, para não ter esse problema de você ficar, né, fazendo. Se não colabora, cara, tem jeito. A casa pode cair, tá? E outro cenário também é a confusão entre estratégia e execução. Cara, isso acontece muito. Exemplo, em algumas empresas, líderes estratégicos podem interferir nas sprints de forma não planejada, impondo mudanças de escopo e adicionando tarefas fora do fora do backlog durante uma sprint. Também é normal acontecer isso, mas você tem que saber negociar, tá? E uma negociação básica, simples, que as pessoas fazem. A primeira negociação é o seguinte: se você tem um planejamento, exemplo, você tem 10 itens de backlog, tá? São 10 itens de backlog que você colocou na sprint, né? A sprint backlog daquela sprint. Tem 10 itens lá dentro. Está rodando, está fazendo. De repente, no meio da sprint, tem um dos líderes estratégicos, pedem para colocar um item do backlog ali para ser executado. Na realidade, você não vai recusar na primeira vez. Você vai parar, pensar, falar assim, deixa eu analisar aqui e falar com meus técnicos, né? Aí você fala com a galera de desenvolvimento, gente, está aqui, ó. O que vocês acham aqui? Aí
analisando tecnicamente para ver se é viável ou não. Simplesmente a equipe de desenvolvimento vai falar assim, gente, podemos entregar isso, mas isso corresponde a 2, 3 itens do sprint backlog, aquele backlog daquela sprint. Então, para eu entregar esses itens que você colocou aqui não planejados, eu tenho que tirar de 3 a 4 itens do backlog, tenho que repriorizar eles, voltar para o backlog, e eu vou conseguir, né, entregar. Mas isso tem impacto, né? Se isso acontecer sempre, né, isso desestabiliza o planejamento ágil, prejudica a cadência do sprint e afeta negativamente a prioridade do time. Porque imagina você planejar uma coisa, a sua cabeça está toda voltada, o desenvolvimento está todo voltado para aquela execução, né? Planejamento, para a execução daquele planejamento. E no meio da sprint muda, cara, o desenvolvimento fica louco. Por quê? Às vezes pode ser um aprendizado novo, tá? Tem coisas novas para serem implementadas, e isso não é legal, tá? Isso não é bacana, e isso não fica bom, tá? E é aquele negócio, a equipe vai ficar totalmente desestruturada se toda sprint tiver mudança de escopo, tá? Então, não é que não vai ter, nunca vai ter. A tendência é realmente não ter, mas se aparecer né, um item de backlog que os líderes, né, podem interferir, esse é o problema, tá? E acontece, mas a gente podendo evitar, tá negociando, olha, isso representa 3, 4 itens do sprint backlog, vamos tirar para colocar ele. Ou se não, vamos botar esse que você quer numa próxima sprint. Tá? É negociar, cara. Eu acho o seguinte, quando a gente fala sobre agilidade, métodos ágeis, tem realmente as suas cerimônias, né, os eventos, mas a gente está lidando muito com o ser humano, que a maneira de trabalhar muda. Tá? E todo mundo pensa, quando não conhece agilidade, que a agilidade é um framework que a gente vai colocar e vai todo mundo rodar, certo? Mas na realidade não é isso. Mexe muito com a maneira de você, como você executa as suas tarefas, você faz e fica uma coisa bem visível, né? É interessante isso. A visibilidade é uma das coisas, transparência, né? É uma das coisas que os métodos ágeis, elas propagam, transparência no trabalho, né? E você tem que sempre alinhar com a sua equipe, né? O que vai ser planejado, o que vai ser priorizado, tá? E o que vai ser executado, tá bom? Outro cenário que não é legal é a falta de definição no papel do líder técnico. Cara, isso pega muito. Exemplo, quando uma equipe ágil tem um líder técnico, mas suas responsabilidades não estão claras em relação ao Scrum Master ou PO. Ele pode tomar decisões técnicas sem envolver a equipe, agindo mais como um gerente do que um facilitador. Volto a dizer, cara, isso é muito... Isso aqui é assim, essa transição de carreira, para quem está no tradicional, para o método ágil, porque eu estou fazendo um comentário, não é uma coisa, não é crítica, não é? Mas todo mundo sabe que o gerente de projeto, ele tem uma autonomia muito grande, ele é um cargo, né, de controle ali, né, porque tudo está na mão dele, né, ele designa as tarefas para as pessoas estão esperando uma atitude do GP, né? Mas aqui quando muda, né, para equipes ágeis, aí a tomada de decisão, cara, não é bem só o gerente tem que mudar um pouquinho. Eu falo de uma maneira bem assim respeitosa, tirar um pouco o salto alto e juntar na equipe, tá? Então, quando o líder técnico toma decisões técnicas sem envolver a equipe, isso é um problema sério, porque será que a equipe concorda com essa posição que ele está passando? Tá? Por isso que a gente tem que ter, né, uma atenção danada para a gente realmente colocar isso em
na ênfase, né? Gente, não podemos deixar que somente uma pessoa tome decisões sem envolver a equipe. Qual é o impacto disso? Né? Isso gera confusão sobre a liderança e enfraquece a auto-organização do time, além de causar dependência excessiva de uma pessoa. Eu já vi acontecer, tá? Inclusive, até uma crítica que eu faço em algumas empresas, que eu vejo às vezes um único arquiteto ou uma única pessoa responsável tecnicamente, o líder técnico, ser para 20 equipes, para 30 equipes. Pô, o cara não tira férias, não tem ninguém de backup com ele ali, entendeu? Algumas empresas fazem isso. E elas pagam bem, rapaz, mas eu já vi o cara ter que postergar férias 3 vezes. Cara, isso não é vida, amigo. Por que essas empresas, em vez de botar muita responsabilidade em uma pessoa só, cara, a tendência é que esse cara, né, se ele não tiver férias, se ele não tiver um tempo para descansar, a tendência é ter um problema de saúde, né? Mental, problema de saúde. Tá? Então, um dos problemas, né, como diz aí, o impacto, né, é justamente essa dependência excessiva de uma pessoa tomando decisões técnicas. E uma outra coisa também que eu vou falar sobre isso é que um líder técnico, ele sendo impositivo assim, né, toda hora decidindo, ele inibe o crescimento até de outras pessoas, tá? De outras pessoas tecnicamente, tá? Se só um cara decide, poxa, será que a gente pode, né? Será que alguém vai evoluir mais ou só vai esperar o que o cara decida? Tá? Esse é um caso de pensar, né? Que a gente possa crescer, né? E não só um cara ficar mandando, tá legal? Vamos ver, acho que tem mais 2 slides ou mais um, tá? Vamos ver aqui. Ou esse aqui é o último, agora eu não me lembro. Ah, não, esse aqui é o último. Isso aí, gente. Obrigado, tá, por essa apresentação. Essa apresentação até que foi curta, porque o debate, né? Inclusive tem até pergunta aqui já. Eu vou até botar, ó, aqui, eu vou até remover isso aqui. Eu vou botar uma pergunta aqui do Gileno. Essas confusões acontecem muito em equipes que estão em fase de formação e tempestade. Perfeito. A partir do momento que as equipes estão mais maduras, os papéis estão bem definidos, a implementação dos ciclos e o comprometimento da equipe se alinham e o foco principal passa a ser nas entregas. Perfeitamente, Gileno. Acontece justamente isso, tá? Às vezes a equipe, a empresa, ela não entende muito bem. Cara, eu vi uma vez, cara, eu fiquei até assustado, já tem tempo já, cara. Um banco público publicou um anúncio para ser bancário, aí estava lá, quais são as funções, atribuições, né, funções. Aí o cara ia ser, como é que você diz? Caixa, né? Caixa. Mas dentro das habilidades, aí pediram programação, pediram análise técnica, cara, uma porção de coisa. Falei, caramba, que estranho isso. Como é que o cara ser caixa vai ter que programar, né, desenvolver software? Estranhíssimo isso, né? Achei muito interessante esse tipo de abordagem. Mas o que acontece aqui? Eu vejo... olha só, tem até uma pergunta aqui que colocou a Ana Cláudia, tá? Ela pergunta aqui, como fazer quando a equipe de desenvolvimento não entrega? Opa! Não entrega por quê? Tá? Pode ser 2 coisas, ou 3 coisas, não sei, pode ser várias coisas. A não entrega, ela pressupõe que foi mal planejado. Ou por que foi mal planejado? Será que a equipe é nova? Porque o que acontece? Quando a equipe é nova, as pessoas não se conhecem, não sabem quais são as habilidades delas, tá? E não sabe o negócio. Cara, com certeza a primeira sprint e a segunda e a terceira vão ter histórias que vão transbordar. Transbordar, que eu digo, vão passar para outra sprint. Isso é fato.
tá? E é interessante a gente contar isso para um gerente de projeto, quando ele entrar no mundo ágil, que o planejamento que a gente faz de 2 ou 3 ou 4 semanas, ou até uma semana, ele pode falhar, tá? Porque a gente tem um período curto para corrigir isso. Você falhar num planejamento que demorou 2 meses e numa entrega que demorou 6 meses, pô, você falhar lá no final, caramba, é um problema sério, né? O não entregar é fazer a avaliação, tá? Quando a gente não entrega, a gente tem a entrega no Scrum, é a review, né? Sprint review, em que a gente faz uma retrospectiva para dizer o que aconteceu, tá? Nessa sprint, vai pegar as coisas boas, as coisas que não aconteceram bem, né? Deram um problema, e quais são as coisas que a gente tem que melhorar ou acrescentar ali, tá? Nesse diagnóstico da retrospectiva, são acusações, tá? E uma das coisas que a gente tem que fazer na retrospectiva é o Scrum Master. Isso faz lembrar muito Roberto Brasileiro. Roberto Brasileiro, um salve para você, meu camarada. Esse cara é muito bacana mesmo. Mas a ideia é justamente essa. Quando na retrospectiva você tem que deixar o time falar, tá, gente? Não é o Scrum Master chegar e arrebentar. Eu já tive um muito legal. Eu participei de um time com o PO e tinha o SM. Eu estou dizendo, o SM é cobrado direto. E o SM simplesmente, mandou o braço de todo mundo na retrospectiva. Eu falei, caramba, não é bom isso. Hein? Tem que esperar os desenvolvedores falarem. Ah, eu tive problema de máquina, eu tive problema de acesso. A história, não pode dizer, desenvolvedores, é importante falar isso. Não é uma boa prática você, na retrospectiva, falar que a história estava mal escrita. E acontece isso, do desenvolvedor falar, hein? Na retrospectiva. Cara, quando o PO apresentou a história e você ficou refinando, você tem que falar na hora. Cara, não estou entendendo isso. O SM, né, ou qualquer integrante, quando tiver algum problema, tem que falar na hora. Não é acumular e ficar quietinho para dizer na retrospectiva. Aconteceu algum problema, é na hora que tem que falar, gente. Não é. Então, Ana Cláudia, é isso. O que fazer quando a equipe de desenvolvimento faz uma retrospectiva, você vê que o planejamento foi errado, né, as pessoas dimensionaram errado, tá? E você vai consertar na próxima sprint. Eu acho que na terceira e quarta sprint você vai estar mais... As pessoas estão te conhecendo melhor, tá? Tem aqui, a Luciana. Legal, Luciana, bom dia, você aqui. Como definir as primeiras estimativas de entrega em um projeto onde a equipe é nova e o PO ainda não tem uma base em comparação? Cara, é o seguinte, no Discovery, lá quando você fala Discovery, você tem se você fizer o Leanception, você tem uma fase lá em que você pega as funcionalidades que vocês elencaram, descobriram lá, e você vai ter que ver custo-benefício, né? Será que essa funcionalidade já tem valor e para desenvolver é fácil fazer? Cara, então vou fazer primeiro. Ela tem valor? Ela é fácil fazer? Cara, então vamos fazer primeiro. Agora, se ela tem valor e é muito difícil fazer, cara, vamos repensar. Agora, se ela tem pouco valor e é muito difícil fazer, cara, nem cogita colocar, entendeu? Então, tem um técnico de Moscou também para aplicar, que você consegue fazer as estimativas junto com a equipe técnica. Cara, o que eu posso entregar que é mais fácil fazer e que vai gerar valor pro cliente? Então, a ideia é essa, fazer estimativa, usando Moscou, tá? Usando essa técnica de Leanception, o que é mais fácil fazer que gere mais valor, tá? Evite fazer muito esforço para pouco valor, ou fazer muito esforço para grande valor, que o esforço vai ser maior. Se o esforço está grande e vai gerar muito valor, cara, tem que fatiar essa história, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que a galera tá postando. Ah, que legal. Para é o seguinte, cara, estamos chegando ao final aqui, já estamos com 47 minutos aí, né? Tchau, galera. Bom
final de semana para você. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.